Boa tarde a todos. É com imenso prazer que estamos de novo juntos nesta tarde para continuar o estudo da obra que temos vindo a analisar, o Livro dos Médiuns, de Allan Kardec. Hoje cabe-nos analisar o capítulo 27 das contradições e das mistificações. Falar hoje, mais uma vez, sobre o Livro dos Médiuns é também uma forma de assinalarmos o aniversário dos seus 160 anos. Kardec, como sabemos, não criou os médiuns, pois que os houve desde sempre. Também não criou a mediunidade, porque ela é património de toda a humanidade também desde sempre. Simplesmente, ele realizou uma análise muito cuidadosa, meticulosa, uma análise responsável, séria, de acordo com o seu caráter, científica, e daí sim nasceu a codificação espírita, que temos hoje ao nosso dispor, e concretamente a 15 de janeiro de 1861, há 160 anos, o Livro dos Médiuns, também intitulado Guia dos Médiuns e dos Evocadores. Ora, como guia que pretende ser, esta obra é de estudo, de consulta obrigatória para todos os espíritas, não só para os médiuns a que chamamos ostensivos. É um engano pensarmos que só os ditos médiuns têm de ler a obra, até porque em acessão mais lata, todos somos médiuns em maior ou menor grau, mesmo que esse menor grau nos seja praticamente imperceptível. É também uma obra para todos os interessados em compreender todas as questões relacionadas com a mediunidade e com todos os géneros de manifestações que podem ocorrer. O mestre Kardec deixou-nos, portanto, um guia para a nossa consulta, baseado em anos das suas experiências, das suas análises, de comparações de várias comunicações que ele recebia e que lhe faziam chegar, do trabalho com diversos médiuns, do estudo de vários géneros de manifestações e de fenómenos, e oferece-nos assim o resultado dos seus longos e laboriosos estudos, tratando-se de um guia. A organização é por si só meticulosa e o objetivo era também, à época, mantendo-se atual, inclusivamente nos dias que correm, combater a ignorância precisamente sobre os princípios da doutrina espírita, da ciência espírita. Desenganem-se, portanto, aqueles que pensam que vão encontrar nesta obra uma receita universal e infalível para formar médiuns. Não há receitas universais para a formação de médiuns, até para fazer receitas culinárias, elas são muito variáveis e dependem de pessoa para pessoa. Sobretudo receitas de pão, então, cada um faz e sai diferente, falo por mim, e portanto não há receitas universais, nem na culinária, nem neste caso para a formação dos médiuns. Este não é um manual de formação de médiuns, sendo que um dos objetivos desta obra é, sobretudo, conduzir o uso da mediunidade de forma útil. É por isso que esta é uma obra para toda a humanidade e não apenas para os espíritas, porque a mediunidade é património da humanidade e não do espiritismo. E qualquer pessoa pode ser médium, independentemente de ser espírita ou não. Conforme o codificador também resume na capa do Livro dos Médiuns, esta obra contém o ensino especial dos espíritos sobre a teoria de todos os géneros de manifestações, os meios de comunicação com o mundo invisível, o desenvolvimento da mediunidade, as dificuldades e os tropeços que se podem encontrar na prática do espiritismo. E é precisamente de algumas dessas dificuldades e desses tropeços que nos fala o capítulo de hoje das contradições e das mistificações. Comecemos então pela primeira parte do capítulo, as contradições. Uma das críticas que os adversários do espiritismo faziam na altura de Kardec era precisamente a de que os espíritas se contradiziam entre si e de que os ensinamentos dos espíritos também se contradiziam. Ora, essas ditas contradições são sobretudo aparentes. No início da construção da codificação espírita, era perfeitamente natural que as ideias e os conhecimentos, que ainda eram muito iniciais, em que as observações também estavam a iniciar-se, hajam surgido opiniões divergentes sobre as causas, sobre as consequências dos fenómenos espíritas. É natural no início de qualquer doutrina.
O próprio Allan Kardec, por vezes, formulou ele hipóteses que os espíritos superiores depois vieram corrigir ou alterar. Depois de mais longas observações e de um estudo mais aprofundado, foi possível então eliminar essas contradições iniciais que surgiam das dúvidas naturais. Quanto aos espíritas e às ideias que alguns teimam em apresentar, mesmo que elas sejam contraditórias à própria codificação espírita, até hoje temos esse problema. 160 anos passados do Livro dos Médiuns e mais alguns do Livro dos Espíritos, continuamos a ter essa questão, sendo que cada um mantém e acalenta as ideias que bem lhe aprouver, sendo que essas opiniões e essas interpretações pessoais não devem ser confundidas com a doutrina em si. A doutrina é dos espíritos e não dos espíritas, nem sequer era de Kardec, era dos espíritos, sempre foi dos espíritos. O importante, segundo Kardec, é que haja uma unidade entre os espíritos, entre os espíritas, desculpem, no que toca aos princípios gerais da doutrina e salvo outros detalhes que se tornam insignificantes. Portanto, uma unidade em relação aos princípios gerais. Quanto às contradições que podem ser originárias dos espíritos que se comunicam, cabe considerarmos que, tal como os homens, como qualquer um de nós, os espíritos também não são todos iguais, não pensam todos da mesma maneira, não sabem todos o mesmo, nem têm todos o mesmo grau de evolução, variando em grau de conhecimento intelectual e de adiantamento moral, tal como nós encarnados. Ser espírito desencarnado não significa de todo ser sábio, nem santo. Às vezes temos aquela ideia que depois das pessoas de morrermos, viramos todos sábios, conhecedores, bonzinhos, bem-intencionados, e isso não é verdade. Nós desencarnamos e continuamos no mundo espiritual com as mesmas características de caráter que tínhamos na Terra. Tendo em conta o princípio da comunicabilidade dos espíritos, todo o tipo de espírito se pode comunicar com os encarnados, independentemente do seu grau evolutivo. Da mesma maneira que nós na Terra também podemos comunicar uns com os outros, independentemente do nosso grau sociocultural, do nosso grau de instrução, do nosso grau académico, da nossa cultura, da nossa religião, desde que haja os meios para nos comunicarmos, comunicamos. Depois depende se o outro com quem nos estamos a comunicar nos quer ouvir ou não e quer manter esse contacto connosco. Então temos as comunicações de espíritos que estão em sofrimento, de espíritos bons, de espíritos superiores, de espíritos pseudo-sábios, por exemplo, que acham que sabem muito, mas na verdade sabem muito pouco. Portanto, há espíritos para todos os gostos. Isso significa que é natural que surjam nas comunicações opiniões e ideias até contraditórias, de acordo com o grau de progresso de cada espírito que se manifesta. Tal como entre nós, os encarnados, entre os espíritos também há os que são bem intencionados e até já algo adiantados, mas também há os que são mal intencionados e que desejam impor a sua vontade e comandar alguns grupos ou médiuns. Portanto, os degraus de conhecimento entre os espíritos variam muitíssimo e cada um se vai expressar à sua maneira e de acordo com o seu estilo e de acordo com aquilo que já foi capaz de aprender e de percepcionar, e naturalmente não sabem tudo. Todos os espíritos não sabem tudo. Só quem sabe tudo são os espíritos perfeitos, os espíritos puros. Resumindo, diz o mestre Kardec a este respeito, que, assim, as contradições de origem espírita não derivam de outra causa senão da diversidade quanto à inteligência, aos conhecimentos, ao juízo e à moralidade de alguns espíritos que ainda não estão aptos a tudo conhecerem e a tudo compreenderem. Isto significa também que, não podendo nós aceitar todas as comunicações, o que seria ilógico, é preciso analisá-las e saber separá-las conforme a recomendação de Jesus quando se referia a separar o trigo do joio, a distinguir o verdadeiro do falso, o bom do mau. E é para isso também que esta obra serve, precisamente, que ela é um guia que
que nos traz as instruções para conseguir distinguir se estamos perante uma contradição, uma mistificação e saber nos proteger dessas dificuldades que podem surgir. É também por isso que, a propósito deste tema, Kardec questiona, para melhor esclarecer as suas dúvidas, como sempre, Kardec questiona diretamente os espíritos sobre alguns pontos que lhe causavam dúvidas e, portanto, temos algumas conclusões. Portanto, sobre um mesmo assunto, sobre um mesmo tema, é possível que em dois centros espíritas diferentes, em dois grupos mediúnicos diferentes, possam surgir respostas diferentes dos espíritos. Não necessariamente que elas sejam contraditórias, mas simplesmente por terem sido desfiguradas devido às ideias e opiniões que podem ser diferentes nesses centros, nesses grupos, nesses núcleos. E por esses núcleos se poderem achar também sob a influência de diferentes grupos de espíritos. Ou seja, a ideia original podia ser a mesma, efetivamente, mas na sua transmissão, na recepção, ela sofreu algumas alterações e por isso parece que as respostas são diferentes. Em um outro aspecto, como podemos ver, é que os espíritos realmente superiores jamais se contradizem. E a linguagem de que usam é sempre a mesma, com as mesmas pessoas. Pode, entretanto, diferir de acordo com as pessoas e os lugares. Cumpre, porém, se atenda a que a contradição, às vezes, é apenas aparente. Está mais nas palavras do que nas ideias. Ok. Peço desculpa. Está mais nas palavras do que nas ideias, porquanto quem reflita verificará que a ideia fundamental é a mesma. Acresce que o mesmo espírito pode responder diversamente sobre a mesma questão, segundo o seu grau de adiantamento, segundo o grau de adiantamento dos que o evocam, pois nem sempre convém que todos recebam a mesma resposta, por não estarem todos igualmente adiantados. Então, por um lado, os espíritos superiores adequam a sua linguagem, as suas palavras e a profundidade das ideias que transmitem em função da capacidade de compreensão dos que estão a receber a mensagem. Por comparação, temos o que os professores nas nossas escolas fazem com as diferentes turmas, com os diferentes alunos, tentando adaptar a mensagem a diferentes níveis de compreensão dos alunos. Por outro lado, temos que esta questão de que nem todos estamos preparados para receber as mesmas informações ao mesmo tempo, sendo necessário que os espíritos superiores vão doseando e transmitindo com cuidado a mensagem. Portanto, há este aspecto muito pedagógico dos benfeitores espirituais nesta transmissão daquilo que é a verdade. Cumpre se tenha em conta a prudência de que, em geral, os espíritos usam na promulgação da verdade. Uma luz muito viva e muito súbita, subitânea, ofusca, não esclarece. Podem eles, pois, em certos casos, julgar conveniente não a espalharem, senão gradativamente, de acordo com os tempos, os lugares e as pessoas. Portanto, é exemplo do Mestre Jesus, que falava ao povo em parábolas, mas que aos 12 discípulos já transmitia o seu pensamento de uma forma mais clara, para que eles conhecessem mais profundamente o seu pensamento, e que mesmo assim disse que naquela época não poderia revelar tudo, porque não seria compreendido, tendo sido necessário passarem séculos até que o Espiritismo pudesse levantar o véu do que havia, de parte do que havia ficado por explicar, e ainda assim, também com a doutrina espírita, ainda não estamos preparados para compreender toda a verdade, e é por isso que as explicações dos espíritos superiores sobre certas matérias são também limitadas e adequadas ao nosso grau de adiantamento e à nossa capacidade de compreensão. Kardec questiona também os espíritos sobre com que fim é que espíritos sérios, junto de certas pessoas, parecem por vezes
aceitar ideias que são menos verídicas. E aí, os espíritos superiores respondem que se alguém tem uma convicção bem firmada sobre uma doutrina, ainda que falsa, necessário é que lhe tiremos essa convicção, mas pouco a pouco. Portanto, não pode ser de forma brusca e repentina. Por isso é que muitas vezes nos servimos dos seus termos e aparentamos abundar nas suas ideias. É para que não fique de súbito ofuscado e não deixe de se instruir connosco. Portanto, nesta resposta temos a atuação também eminentemente pedagógica e paciente da espiritualidade superior para nos transmitir a verdade, sem atacar bruscamente as ideias erradas que temos implantadas. Para isso, é por vezes necessário que eles se usem da linguagem que nós também usamos para mais facilmente serem compreendidos e aceitos por nós. O que nos leva a refletir que, na verdade, há muitas estratégias e muitas formas de transmitir a verdade aos encarnados. E Kardec questiona ainda, mas que meio de verificação se poderá ter para conhecer então a verdade? E a resposta dos espíritos é esta. A resposta dos espíritos, não, a própria conclusão que Kardec tira da resposta dos espíritos. Para discernir do erro a verdade, preciso se faz que as respostas sejam aprofundadas e meditadas longa e seriamente. É um estudo completo a fazer-se. Para isso, é necessário tempo, como para estudar todas as coisas. Estudai, comparai, aprofundai. Incessantemente vos dizemos que o conhecimento da verdade só a esse preço se obtém. Aliás, isto era a resposta dos espíritos superiores, perdão, esta era a resposta dos espíritos superiores à questão de Kardec, e agora vem o comentário de Kardec. A missão deles, dos espíritos superiores, é destruir o erro, mas isso não se pode efetuar senão gradativamente. Havendo pessoas que não têm nem tempo, nem a aptidão necessária para um estudo sério e aprofundado e que acabam por aceitar sem grande exame, sem grande análise, aquilo que lhes é transmitido pelas comunicações dos espíritos, podemos questionar se não será isso um inconveniente para essas mesmas pessoas. E a resposta, na verdade, que os espíritos dão não deixou de me surpreender. Dizem eles que, portanto, em relação a essas pessoas, que pratiquem o bem e não façam o mal é o essencial. Para isso, não há duas doutrinas. O bem é sempre o bem, quer feito em nome de Alá, quer em nome de Jeová, visto que um só Deus há para o universo. E o que sabemos é que desde há milénios Jesus tem enviado os seus mensageiros, os seus missionários, que têm reencarnado entre todas as culturas, entre todas as religiões, no seio de todas as nações, desde todos os tempos. E, independentemente da forma, dos conceitos, da linguagem, a verdade, no essencial, é a mesma para todos. E a essência dessa verdade é a prática do bem, que o próprio Cristo veio ensinar e exemplificar. Tal como na Terra, também entre os encarnados há espíritos muito desenvolvidos intelectualmente, mas que professam falsas teorias, que criam as suas próprias doutrinas. Alguns julgam-se sábios e muito adiantados, quando na verdade têm apenas a capacidade intelectual, mas estão longe de percepcionar a verdade. Muitos, assim, iludem-se a si mesmos e depois tentam iludir também os encarnados. Também sabemos que de quando em vez lá surgem livros, doutrinas, seitas, em que é supostamente Jesus ou diretamente Deus que se comunica. Outras há em que só um espírito se comunica e sendo sempre o mesmo e mais nenhum se pode comunicar, o que já é um fator para desconfiarmos e em que também se manifestam algum dos 12 apóstolos ou dos grandes nomes do cristianismo primitivo. Os espíritos que tentam fazer-se passar por Deus, ou por Jesus, ou por algum desses eminentes nomes da história do cristianismo, ou outros mais recentes, não importa, são espíritos que tentam, na verdade, impor as suas ideias e o seu domínio sobre esse grupo ou sobre esse médium, para que só eles possam
exercer esse domínio e esse poder. Já Jesus, na verdade, nos advertia a respeito deles, a respeito dos falsos cristos e dos falsos profetas. E dizem o Espírito de verdade, neste capítulo do Livro dos Médiuns ainda. Examinando-se com cuidado a doutrina de tais espíritos, nela se descobrirão a cada passo contradições injustificáveis, marcas da ignorância deles sobre as coisas mais evidentes e, por conseguinte, sinais certos da sua inferioridade. Mas só é possível detectar estes traços se for examinado com cuidado cada comunicação, não se ela for aceite sem qualquer reserva, sem qualquer reticência. É muito interessante analisar que Kardec não recusa a existência destas contradições. Ele não nega que elas existam nas comunicações dos espíritos. Ele, pelo contrário, assume-as, analisa-as, tenta esclarecê-las e cria, inclusivamente, no Livro dos Médiuns, um capítulo sobre elas, para que sirva de lição, para que sirva de reflexão para todos nós. Diz ele, inclusivamente, que de todas as contradições que se notam nas comunicações dos espíritos, há uma que é mais perceptível, que é a que diz respeito à reencarnação. Como é que se explica que nem todos os espíritos saibam que a reencarnação é necessária, é uma lei, e que não comuniquem isso através das suas comunicações? E aqui a resposta é idêntica à dos pontos anteriores, a resposta dos espíritos superiores, que cada espírito tem o seu grau de adiantamento intelectual e moral e só pode expressar-se em relação àquilo que conhece e àquilo que quer conhecer, na verdade. Portanto, por vezes, mesmo sem serem mal intencionados, há espíritos que se pronunciam apenas sobre aquilo que conhecem e sobre os seus estreitos pontos de vista. E muitos não sabem que é necessário voltar a reencarnar, portanto, ainda estão muito ignorantes, na verdade. Todos se podem manifestar, como já vimos, tanto o ignorante como o sábio. A verdade é que cabe a quem recebe a comunicação, aos encarnados, destrinçar entre a verdade e o que é impostura, entre o certo e o errado. E chegam assim a ser até mais ignorantes em relação à reencarnação, os desencarnados, do que alguns homens. Por exemplo, os espíritas, que já sabem que a reencarnação é uma lei, há desencarnados que ainda não se aperceberam disso. Portanto, é preciso fazer essa destrinça em relação aos espíritos que se comunicam. Passa-se entre os espíritos o mesmo que entre nós. Há pessoas muito ignorantes sobre uns assuntos e muito esclarecidas sobre outros assuntos, e há espíritos menos adiantados intelectualmente que podem, inclusivamente, compreender melhor a necessidade, por exemplo, da reencarnação e estar mais conscientes das suas necessidades espirituais, e outros, do que outros mais adiantados intelectualmente que recusam tudo isso e não querem aceitar essas evidências, essa verdade. Para além disto, temos aqueles espíritos que intencionalmente se comprazem em que os homens permaneçam na ignorância e, por isso, aparentam instruir-nos e aproveitam-se da facilidade com que as suas palavras são acreditadas por alguns grupos e por alguns médiuns, chegando inclusivamente a levá-los muitas vezes ao ridículo. Kardec questiona ainda se as ideias ou as doutrinas falsas, erradas, que certos espíritos tentam transmitir-nos, não podem retardar o progresso da verdadeira ciência. E os espíritos superiores respondem que essas doutrinas errôneas são uma consequência da inferioridade do vosso mundo. Se os homens fossem perfeitos, só aceitariam o que é verdadeiro. Os erros são como as pedras falsas, que só um olhar experiente pode distinguir. Precisais, portanto, de um aprendizado para distinguirdes o verdadeiro do falso. Pois bem, as falsas doutrinas têm a utilidade de vos exercitarem em fazerdes a distinção entre o erro e a verdade. E é muito interessante esta resposta, porque nos conclama à nossa parte de responsabilidade no uso da razão, da lógica, do bom senso. E é o trabalho que isso implica, porque dá trabalho. Naturalmente, refletir dá mais trabalho do que aceitar cegamente. Mas também ao facto de, na vida, nada ser em vão. Até mesmo as falsas ideias que nos podem ser transmitidas
seja por encarnados, seja por desencarnados, têm o benefício de nos exercitar o raciocínio, de exercitar o nosso espírito crítico, servindo-nos assim de prova, de teste, e assim contribuindo para treinar o nosso juízo, o nosso raciocínio, a nossa capacidade crítica e de análise. Resumindo, temos assim várias causas para as contradições que por vezes podem ser encontradas nas comunicações dos espíritos. Temos a ignorância de certos espíritos que transmitem apenas aquilo que sabem e que se manifestam sobre assuntos sobre os quais estão, na verdade, muito pouco esclarecidos. Temos a tentativa de embuste de alguns espíritos inferiores por malícia ou por maldade, que transmitem as suas ideias utilizando nomes de outros espíritos para serem aceitos, ou que mesmo não utilizando nomes de nomes conhecidos, de espíritos eminentes, tentam exercer o seu domínio, tentam exercer o seu poder e impor as suas ideias como as únicas válidas, as únicas verdadeiras, acabando por nos enganar. Temos ainda a vontade do próprio espírito, que fala segundo os tempos, os lugares e as pessoas, e que pode julgar conveniente não dizer tudo a toda a gente, e ir introduzindo a verdade de forma gradual ou mais devagar, consoante o público que o escuta. Temos ainda a insuficiência da linguagem humana para exprimir as coisas do mundo incorpóreo e por isso também a dificuldade de nos transmitirem alguns termos e de nós compreendermos alguns conceitos. Temos a insuficiência dos meios de comunicação, as limitações dos próprios médiuns, que nem sempre permitem ao espírito expressar todo o seu pensamento ou expressá-lo com todo o rigor. Temos ainda, por último, a interpretação que cada um pode dar a uma palavra ou uma explicação segundo as suas próprias ideias, segundo os seus preconceitos ou segundo o ponto de vista de onde esteja a considerar esse assunto. Assim, a verdade é que, diz-nos Kardec, e é bom que fixemos esta mensagem, o estudo, a observação, a experiência e a isenção de todo o sentimento de amor próprio é que nos podem ensinar a distinguir estes diversos matizes. Portanto, estudo que requer tempo e aplicação, observação, que também requer tempo, a experiência que advém desse estudo e dessa observação e a isenção de todo o sentimento de amor próprio, para que não nos sintamos envaidecidos com algumas mensagens que nos possam chegar de propósito para exaltar o nosso ego. E complementando este tema das contradições, diz-nos o Espírito de Verdade: julgai, pois, os espíritos pela pureza dos seus ensinos, notai, ao demais, se os princípios fundamentais, que os princípios fundamentais são por toda a parte os mesmos e têm que vos unir numa ideia comum, o amor de Deus e a prática do bem. Novamente temos aqui o Espírito de Verdade a insistir na questão da prática do bem, de sermos homens de bem, como Kardec refere no Evangelho segundo o Espiritismo. O homem de bem é independente da religião, da doutrina, da filosofia, é o mais importante e é para isso que estamos na Terra, para nos melhorarmos e sermos espíritos, pessoas cada vez melhores. Voltando à resposta do Espírito de Verdade, qualquer que seja, conseguintemente, o modo de progressão que se imagine para as almas, o objetivo final é um só, e um só o meio de alcançá-lo: fazer o bem. A melhor doutrina é a que melhor satisfaz ao coração e à razão, e a que mais elementos encerra para levar os homens ao bem. Encerramos esta primeira parte do capítulo. Passamos agora para a segunda parte, que é das mistificações. Relacionada com a primeira, naturalmente, uma vez que, como vimos, algumas contradições que podemos encontrar nas comunicações dos espíritos derivam da tentativa desses espíritos de mistificarem um médium ou mesmo todo um grupo mediúnico, espíritos naturalmente inferiores, sendo o livro dos médiuns um guia, é-o também para nos preservar deste inconveniente. Sobre o assunto, podemos expor que
A finalidade do espiritismo é precisamente este melhoramento moral da humanidade. Se não nos afastarmos desse objetivo e se tivermos isso como bandeira, será mais difícil sermos enganados. Quem abre a porta à mistificação não são os espíritos, somos nós. Os espíritos enganadores, inferiores, só aproveitam as portas e as janelas que nós abrimos. Se não lhes dessemos qualquer margem, eles ou não tentariam sequer, ou a tentarem, facilmente desistiriam por verem as suas tentativas fracassadas. Se estamos à espera que os espíritos nos deem instruções sobre cada passo que devemos dar, sobre o que nos vai suceder amanhã, para a semana, no próximo ano, o que é que vai acontecer no nosso futuro, quando pedimos, quando chegamos a solicitar datas concretas para saber acontecimentos que hão de ocorrer, quando procuramos indicações do que havemos de fazer ou não, quando esperamos regalias e vantagens das informações que eles nos possam trazer, estamos a afastar-nos desse objetivo que é o melhoramento moral da humanidade. Estamos a ver só o nosso proveito, só o nosso interesse. E, portanto, estamos a tentar usar os espíritos como se fossem bolas de cristal, desejando que, na verdade, eles sejam mais adivinhos e feiticeiros do que professores. E aí não vamos poder contar com os espíritos superiores, porque os espíritos superiores são instrutores, são mensageiros do bem. E os espíritos inferiores podem dar-se a estes papéis que acabam por nos enganar, por nos mistificar. A este respeito, esta frase é bastante clara. O papel dos espíritos não consiste em vos informar sobre as coisas deste mundo, mas em vos guiar com segurança no que vos possa ser útil para o outro mundo. Quando vos falam do que a este concerne, é que o julgam necessário. Isto é a resposta dos espíritos superiores a Kardec. Ou seja, se necessário, os espíritos sérios podem dar-nos instruções, é verdade, ou alertas, ou conselhos sobre assuntos relacionados com a vida na matéria, com a vida na Terra. Mas apenas se eles o considerarem necessário, não temos que o solicitar, e se eles considerarem que essas advertências não violam o nosso livre-arbítrio. Os espíritos levianos e enganadores só tomam para joguetes, só se utilizam de pessoas que se comprazem em ouvir, seja o que for que eles tenham a dizer-lhes. É por isso que Kardec recomenda sempre reserva na aceitação das mensagens e das comunicações. Todas têm de ser passadas pelo crivo da razão. Nenhuma há que esteja isenta desta regra. Isto pode levar a que alguns adeptos do espiritismo, esta questão das mistificações, se sintam de certa forma desapontados. Mas quanto a isso, era uma preocupação de Kardec, mas quanto a isso, os espíritos superiores respondem de uma forma muito engraçada. Os que renunciassem ao espiritismo por um simples desapontamento provariam não o haverem compreendido e não lhe terem atentado na parte séria. Deus permite as mistificações para experimentar a perseverança dos verdadeiros adeptos e punir os que do espiritismo fazem objeto de divertimento. Portanto, servem também como um ensinamento, como uma lição. A astúcia dos espíritos mistificadores, cuidado, porque é muita, e os meios que usam para nos persuadir ultrapassam às vezes tudo aquilo que podemos imaginar. Por vezes fazem revelação de pretendidos tesouros ocultos, fazem o anúncio de heranças ou de outras fontes de riqueza, fazem predições com época determinada, vai acontecer tal coisa na data X, assim como todas as indicações precisas relativas a interesses da vida material, a utilização de nomes conhecidos, como já vimos na questão das contradições, fazendo-se passar por certas personalidades, a apresentação de teorias e de sistemas científicos ousados, enfim, um sem número de estratégias que os espíritos desta índole se utilizam para nos convencer a aceitar o seu aconselhamento, ou as suas mensagens, ou os seus trabalhos, sejam pinturas, poesias, textos, filosofias, seja o que for. Não esquecer por isso que, conhecendo-nos melhor, muitas vezes, eles conhecendo-nos a nós melhor do que nós próprios, muitas vezes, eles utilizam as estratégias que têm mais probabilidade
de ser bem-sucedidas com cada médium ou com cada grupo mediúnico, baseando-se em quê? Nas nossas fraquezas específicas. E, portanto, é preciso estarmos muito alerta. Nestes casos, a regra é sempre analisar, 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 desconfiar, colocar em dúvida, utilizar a razão e o bom senso e avaliar cuidadosamente. E para avaliar cuidadosamente é preciso aquilo que Kardec dizia, que referimos há pouco: estudo, observação, experiência. E colocar o nosso amor próprio de parte. Estudo, observação e experiência. E isso só se consegue com tempo, com estudo sério e, portanto, é preciso terem atenção estes aspectos sem os quais estamos sujeitos às contradições, às mistificações, eventualmente até às fascinações e a casos graves de obsessão. Kardec expõe este tema no Livro dos Médiuns, na verdade, há 160 anos. Mas hoje continua a ser um problema dentro e fora do espiritismo. O que nos leva a enfatizar que esta, que foi a segunda obra a surgir no âmbito da codificação espírita, o Livro dos Médiuns, continua tão atual e necessária como há mais de século e meio. E mais, há 2000 anos tivemos também as advertências do Mestre Jesus, que deixou de forma clara mensagens nesse sentido. Guardai-vos dos falsos cristos e dos falsos profetas, tende cuidado para que alguém não vos seduza, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo. Portanto, Jesus deixou-nos esta advertência clara: muitos virão em meu nome dizendo que eu sou o Cristo e seduzirão a muitos, levantar-se muitos falsos profetas que seduzirão a muitas pessoas, e a caridade de muitos esfriará em função destas mistificações e destas contradições. Então, diz Jesus, se alguém vos disser o Cristo está aqui ou está ali, não acrediteis absolutamente. É muito interessante ter-nos deixado esta mensagem há tanto tempo. E recordemos ainda a advertência mais incisiva e clara do apóstolo João, quando dizia: meus bem-amados, não creiais em todos os espíritos, experimentai se os espíritos são de Deus, porquanto muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Portanto, Jesus dizia: muitos falsos cristos se vão levantar, muitos falsos profetas, e o apóstolo João, na sua primeira epístola, já refere: muitos falsos profetas se têm levantado. Portanto, é preciso cuidado. Kardec complementa ainda, especificando e dizendo a este respeito que, como podemos ler no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, item 7, o Espiritismo revela outra categoria bem mais perigosa de falsos cristos e de falsos profetas, que se encontram não entre os homens, mas entre os desencarnados. A dos espíritos enganadores, hipócritas, orgulhosos e pseudo-sábios, que passaram da terra para a erraticidade e tomam nomes venerados para, sob a máscara de que se cobrem, facilitarem a aceitação das mais singulares e absurdas ideias. Então, que o Livro dos Médiuns, sejamos espíritas ou não, que o Livro dos Médiuns e que a doutrina espírita nos ajudem a livrar-nos, a prevenirmos estas contradições, estas mistificações que podem ocorrer no exercício da mediunidade e que nos ajudem, sobretudo, a sermos esses homens de bem que se vão melhorar a cada dia e que vão chegar ao mundo espiritual um pouco melhores do que chegaram a esta reencarnação. Essa é a finalidade máxima da doutrina espírita, que diz que fora da caridade não há salvação. Essa é a nossa meta para esta vida e para todas as que se seguirem. Então, roguemos ao Mestre e aos espíritos superiores que nos inspirem, que nos aconselhem, que consigamos, que nos ajudem a conseguir sintonizar com eles para que não nos deixemos cair nestas tentativas de embuste. Muito obrigada e uma boa tarde a todos.